Estamos de volta! Então vamos lá, turminha. Professor Anderson Baciotti chegando. Vamos dar início então à nossa primeira aula da parte de legislação, ok? Peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os colegas para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas a passar nessa prova do mérito, ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma lei que ela já está no link abaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Ela já está ali para que você possa baixar o material e ter no seu computador, tá bom? Então eu gosto de fazer o estudo da seguinte forma. Então, para quem não tem o hábito de fazer estudo de legislação, com os meus alunos dos cursos que eu ministro, eu faço assim. Então, nesse começo eu vou fazendo o passo a passo para que vocês criem o hábito, tá bom? E lembrando que no final eu vou estar fazendo aqui alguns exercícios com vocês, tá bom? 5, geralmente 4, 5 exercícios em cada aulinha, tá bom? Para que vocês possam contextualizar o que está sendo desenvolvido na aula. Bora lá então. Então tá aqui. É esse decreto, tá bom? É o 6949 de 25 de agosto de 2009. Então você na tua casa, você pode estar grifando com o seu materialzinho aí, tá bom? Promulga a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo que foi assinado em Nova York em 30 de março de 2007. Tá aí, ó. Então, importantíssimo o estudo dessa lei aqui. O presidente da República, no uso de sua atribuição, que lhe confere o artigo 84 do inciso 4 da Constituição, e considerando que o Congresso Nacional aprovou por meio de decreto, isso aqui já apareceu em prova, tá? Isso aqui já apareceu em prova. Então a gente vai prestando atenção na lei, conforme o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiente e o seu protocolo facultativo assinado em Nova York em março de 2007. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação dos referidos atos junto ao secretário-geral das Nações Unidas em 1º de agosto de 2008, tá? Considerando que os atos internacionais em apreço entram em vigor para o Brasil no plano jurídico externo de 31 de agosto de 2008. E aí vem o que ele decreta. Artigo 1º. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, apensos por cópia do presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional qualquer atos que possam resultar em revisão dos referidos diplomas internacionais ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, e aí quem publicou ele foi o Luiz Inácio Lula da Silva. E aí passa um preâmbulo, tá? O que vai ter nesse preâmbulo aqui? Vai ter alguns conceitos que são fundamentais e que caem muito em provas, tá bom? Vocês vão ver isso nas questões. Então, olha só. Os Estados partes da presente convenção, relembrando os princípios consagrados da Carta das Nações Unidas, que reconhece a dignidade e o valor inerente e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos pactos internacionais sobre direitos humanos,
proclamaram e concordam que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdade ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie. Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente sem discriminação. Então, prestem muita atenção neste artigo, nesta parte do preâmbulo, que é fundamental, tá? Então, às vezes a gente vai fazendo alguns grifos e você, por favor, não vai ficar perdendo tempo de querer copiar, tá? Não faça isso. O que ganha na legislação é quanto mais você lê. Então, você vai ter esse materialzinho aí na tua casa, conforme você for lendo, você vai entendendo o que está nos artigos. E é o que vai aparecer na prova, tá? Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores, migrantes e membros de suas famílias. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta na interação entre pessoas com deficiência e as barreiras. Nós vamos ver muito isso, o que são as barreiras, tá? Cai muito em prova. Devidas às atitudes e ao ambiente que impede a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, tá? Então, é assim que a gente vai analisando. Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes de política contido no Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas normas sobre a equiparação de oportunidade para pessoas com deficiência, para influenciar a promoção, a formulação e a avaliação de políticas públicas, turma, lá, ó, planos, programas e ações de nível nacional, regional e internacional, para possibilitar maior igualdade de oportunidade para as pessoas com deficiência, ok? Ressaltando a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro da preocupação da sociedade como parte integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável. Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa por motivo de deficiência configura violação da dignidade e do valor inerente ao ser humano. Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência. Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requer maior apoio. Preocupados com o fato de que, não obstante esses diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar barreiras. Olha de novo aparecendo a barreira aqui, ó. Contra sua participação como membros iguais da sociedade e violação dos seus direitos humanos em todas as partes do mundo. Reconhecendo a importância da cooperação internacional para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência em todos os países, particularmente naqueles em desenvolvimento. Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais para pessoas com deficiência
ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e que a promoção do pleno exercício pelas pessoas com deficiência de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e sua plena participação na sociedade resultará no fortalecimento do seu senso de pertencimento à sociedade e no significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como a erradicação da pobreza. Então, olha que interessante esse preâmbulo, né? Que é o que foi discutido inicialmente. Reconhecendo a importância para as pessoas com deficiência de sua autonomia e independência individual, inclusive da liberdade para fazer suas próprias escolhas. Fundamental isso. Considerando que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente. Então, ó, presta atenção nessas palavras, tá? A VUNESP gosta de trocar. Então, é ativamente por passivamente. Então, são pontos que a gente já está ligeiro com a VUNESP e que pode aparecer uma questão com uma alternativa desse tipo. E como que a gente fica bom nisso? Lendo várias vezes, tá? Lendo várias vezes. Não é muita bibliografia, tá, turma? É pouca coisa, mas a gente tem que estar constantemente fazendo a leitura. E vamos lá. Decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem respeito diretamente. Preocupados com as difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência, que estão sujeitas às formas múltiplas ou agravadas de discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião e opinião política, ou de outra natureza, de ordem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição. Então aí você vai lendo com calma, ó. Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas aos maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesão ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração. Então olha só, ó, eles dão ênfase aqui, ó, em mulheres e meninas, que elas acabam sendo vítimas com mais facilidade do que os homens. Então, ó, reconhecendo que crianças com deficiência devem gozar plenamente de todos os direitos humanos de liberdades fundamentais em igualdade de oportunidade com outras crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelo Estado, pelos Estados partes, na Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, esse aqui é fundamental, tendo em vista que nós somos professores e atuamos diretamente com crianças e adolescentes. Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte da pessoa com deficiência. Salientando o fato de que a maioria das pessoas com deficiência vivem em condições de pobreza, ó, isso é fato, ó. E nesse sentido, reconhecendo a necessidade crítica de lidar com o impacto negativo da pobreza sobre as pessoas com deficiência. Beleza? Vamos lá, segue o jogo, ó. Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas no pleno respeito aos propósitos e princípios consagrados da Carta das Nações Unidas e observância dos instrumentos de direitos humanos são indispensáveis para a total proteção das pessoas com deficiência, particularmente durante conflitos armados e ocupação estrangeira. Então, também interessante aqui, ó. Reconhecendo a importância da acessibilidade
aos meios físico, social, econômico, cultural, à saúde, à educação, à informação e comunicação. Então, olha lá, acessibilidade a tudo isso. Para quê? Para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, a importância da gente trabalhar a acessibilidade. Conscientes de que a pessoa tem deveres para com outras pessoas e para com a comunidade a que pertence e que, portanto, tem a responsabilidade de esforçar-se para a promoção e observância dos direitos reconhecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos. Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado. A família é o núcleo natural e fundamental. E vai receber proteção da sociedade e do Estado. De que as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber proteção e assistência necessária para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos da pessoa com deficiência. Então, olha os pontos chaves que a gente vai grifando. Convencidos de que a Convenção Internacional Geral e Integral para promover e proteger os direitos e a integridade da pessoa com deficiência prestará significativa contribuição para corrigir. Então, para que tem esse estudo, professor? Para corrigir as desvantagens sociais que teve ao longo dos anos, para promover a sua participação na vida econômica, social e cultural em igualdade de oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos, tá? E aí acordam o seguinte, aí vem o artigo 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente, tá bom? Então eu vou mais um pouco e aí a gente vai fazer alguns exercícios. Olha só o artigo 1. Propósito. O propósito da presente convenção é promover, proteger... Então, olha lá. Ó. O propósito, ó. Vamos lá. O propósito é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas, ó. Então não é só para a pessoa com deficiência, por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência, ó, chove em prova esse conceito aqui, ó, chove. E vocês vão ver que acho que eu trouxe um exercício desse tipo para vocês, ó. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, fundamental aí o conceito de deficiente, pessoa com deficiência. Artigo 2, definições. Para o propósito da presente convenção. Então, para que serve? Qual que é o propósito dessa presente convenção? Comunicação abrange línguas, visualização de textos, o braille e comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos e multimídia acessível, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos, meio de voz digitalizado e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessível. Então, olha lá, ó. Então, está falando de toda a parte de comunicação que é direito das pessoas com deficiência. Língua abrange língua falada
e também a de sinais e outras formas de comunicação não falada. Discriminação por motivo de deficiência. Significa qualquer diferenciação. Cai em prova isso também, ó. Diferenciação, exclusão ou restrição, baseado em deficiência com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro, abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Então, turminha, estou fazendo a leitura com vocês para que vocês vão criando o hábito de fazer isso. Não é fácil, tá? Então, tenta começar com 15 minutinhos, né? Depois você aumenta para 20 e assim sucessivamente, para que você consiga chegar competitivo, digamos assim, é assim que eu falo com os meus alunos dos cursinhos que eu faço aí para as prefeituras, para que você chegue competitivo. Então você tem que estar fazendo leituras todo dia, turma. Daqui para frente, todo dia, até o dia da sua prova. Depois você vai passar, vai conquistar aí a sua porcentagem no seu salário e toca o barco. Maravilha? Olha só outro conceito, ó. Adaptação razoável. Prestem atenção nesses conceitos. Significa o quê? Modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretam ônus, não vai ter prejuízo desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Tá? Então, são adaptações que vão ter em algumas situações. Sei lá, o pessoal está comprando carro, né? Tem o carro aí que vai para o PCD, então a firma ali, na hora que você está comprando o veículo, já vem com uma pecinha no volante, que é o quê? Uma adaptação razoável, né? Que não vai angariar muito dinheiro para que você possa ali realizar a utilização do carro, né? Então você está com problema num braço, você tem aquela bolinha que coloca no volante, aquilo ali seria uma adaptação razoável, um câmbio automático, que aí em vez de você ficar trocando de marcha, ele já troca automaticamente. Então isso são adaptações razoáveis, tá bom? Só para ilustrar um pouco do que a gente está falando. E o famoso desenho universal, que significa concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a ser usado na maior medida possível por todas as pessoas. Então aqui é quando eu já penso num produto para todas as pessoas, tá? Então ele já vem, eu não preciso adaptar nada, ele já vem de fábrica, tá? Sem a necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal não exclui as ajudas técnicas para os grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias. Quer ver um desenho universal? Você tem aqui, por exemplo, os ajustes no computador, né? Se você tem alguma deficiência, já vem de fábrica. É só clicar o botão que aí o computador vai mudar a cor, né? Ou vai ter uma ajuda ali que uma pessoa que não tem deficiência não precise, tá? Então ele já vem de fábrica, já é um desenho universal, tá? A gente pode pensar também no câmbio automático. O câmbio automático, ele já é universal. Qualquer um com ou sem deficiência vai conseguir utilizá-lo. Então a gente pode pensar que ele foi utilizado no desenho universal, tá bom? Só para exemplificar, ilustrar para vocês, tá bom? Bom, agora viria o artigo 3. Agora eu vou parar um pouco aqui, tá? E vou colocar algumas questões para a gente poder
ilustrar. Maravilha? Então tá aqui, ó. Então eu coloquei, é assim que eu faço com os meus alunos, ó. Tá aqui para vocês estão conseguindo ver na tela. Deixa eu só confirmar isso, maravilha, ó. O que você faz aqui? Você pausa o vídeo e tenta responder, tá? Você tenta responder. E aí você solta o vídeo para ver como que eu respondi, tá? Como que eu analisei ele aqui com vocês, tá bom? Então eu vou colocar aqui de uma forma que eu consiga rabiscar, belezinha? Então bora lá, ó. Então agora aqui eu vou, com a minha lousinha, eu consigo rabiscar aqui. E aí? O que você marcou de alternativa? Então, se você marcou a letra A, você acertou. Então, das alternativas corretas é a 1 e a 2. Vamos ver? Bora! O reconhecimento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização da ONU pelo governo brasileiro a partir do Decreto 6949. Uma dica, tá, turma? Memoriza esses números de decreto e lei, porque a VUNESP já cobrou na prova do concurso nome da lei, número de lei, então presta atenção nisso, tá bom? De 25 de agosto de 2009. Possibilita às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O referido decreto, no seu artigo 30, participação da vida cultural e em recreação, lazer e esporte, afirma que os estados reconhecem o direito das pessoas com deficiência de. Então esse é o comando da pergunta. O comando da pergunta está aqui, ó. Então você tem que prestar atenção nisso. Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis? Sim. Se você chegar nesse artigo lá, você vai ver que é isso mesmo, tá? Mas supondo que você não chegou, você tem que começar a fazer a leitura e perceber se tem absurdos. Então é isso que eu vou ensinando também nos meus cursos, tá? Você vai ver que eu vou falar muito disso, tá? Então presta atenção, ó. Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais em formatos acessíveis. Poxa, eu vejo na televisão a pessoa fazendo ali uma adaptação em Libras para que a pessoa com problema auditivo possa ver, possa compreender, né, o que está sendo discutido. Eu tenho, né? Então não está falando absurdo. Agora presta atenção aqui, ó. Olha 3, ó. Presta atenção nessas palavras, ó. Ter acesso exclusivo a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais. Se eu tiver local exclusivo para levar a pessoa com deficiência, eu vou estar excluindo ele. Eu não vou estar incluindo ele. Você percebe? Então, essas palavras você tem que prestar atenção para arrancar fora do nosso vocabulário, tá? Olha o 4, ó. Assegurar que as crianças com deficiência possam, preferencialmente as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar. Não vai dar preferência a uma do que a outra. Não é essa a ideia, né, da inclusão. Então, tá fora a 3 e a 4. E segue o jogo, ó. E vamos para a segunda, ó. Aí eu tento colocar na tela inteira para vocês aqui, ó. Você também pode acelerar a minha fala para que o vídeo não fique tão extenso para você. São técnicas de estudo que a gente utiliza no YouTube, tá? Então pausou e solta o vídeo, tá? Na sequência você solta o vídeo para descobrir o gabarito. Qual que é o gabarito aqui, ó? Letra E. Letra E é o gabarito. Vamos ver o porquê?
O decreto 6949 promulgou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foi assinado em Nova York em 2007. Em relação à mencionada convenção, o seu protocolo facultativo, é correto afirmar que, então presta atenção no comando da questão, grifa, ela quer o correto, então você vai procurar o correto. Às vezes ela pode colocar que é o incorreto. Você grifa para o seu inconsciente estar trabalhando isso para você, tá? Grifa e grifa mesmo. Então vamos lá. Olha a letra A. A avaliação da deficiência é de responsabilidade exclusiva do profissional médico. Mentira, mentira. Você vai ver na lei que ela é de uma equipe multidisciplinar. Então não é exclusivo do médico. Então não tem nada exclusivo, ninguém é melhor que ninguém no campo da educação. Então vamos prestando atenção aqui, ó. O qual deverá indicar o grau de deficiência que a pessoa é portadora. Fora. B. As pessoas com deficiência têm o direito a que outras pessoas possam gerir sua vida financeira. Não. Não. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de gerir a sua própria vida, tá? Não, não, não. Efetuando as melhores escolhas de jeito nenhum, ó. Absurdo que tá aqui. C. A vulnerabilidade de mulheres e meninas não se altera. Mentira! Olha só, a gente acabou de fazer uma leitura no preâmbulo, né? Que altera sim. D. É responsabilidade do Estado a adoção de medidas para combater a pobreza de pessoas com deficiência a partir da implantação de conduta assistencialista em prol dessas pessoas e suas famílias. Mentira! Isso aqui não tem na lei, tá? E letra E. A referida convenção internacional foi incorporada ao direito brasileiro com status de emenda constitucional, representando importante avanço na previsão de direitos e garantias às pessoas com deficiência. Perfeito. Professor, errei essa. O que eu faço? Dica do prof. Pega este artigo aqui, ó. Copia no seu caderno, tá? Deixa ele junto com a lei. Fez a leitura da lei? Faça sempre essa leitura como se fosse um aprofundamento. Mas pelo amor de Deus, hein? Não vai ficar me copiando o que tá errado aqui, ó. Ó, esses absurdos aqui da letra A, da letra B. Não copia, não pode perder tempo com isso. Ok? Você vai copiar apenas o que está correto, para que o seu cérebro vá se adaptando a isso. E você vai ver que vai aparecer em outras questões. Próxima questão, vamos lá, ó. E aqui eu vou, às vezes eu faço no PowerPoint também, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Questão número 3 aqui, ó. A minha número 3, né? É na sequenciazinha nossa aqui, tá bom? Eu não gosto de colocar número, mas a gente vai rodando aí. E aí, pausou o vídeo? Liberou? O que você colocou aqui nessa questão? É a letra D de dado, com base nos preceitos legais. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento. Ah lá, é o conceito que eu falei para vocês, ó, de pessoa com deficiência. De curto prazo? Mentira. Duração indefinida? Mentira. Média duração? Mentira. De longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Marcou? Corre pro abraço. Dica: errei? Copia essa letra D no seu material de aprofundamento e segue o jogo, ó. Linda questão aqui, ó. Olha lá. Pausou?
Voltou? Quer saber qual que é o gabarito? Então vamos lá. Letra A. De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 1º, e com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2º, define: pessoa com deficiência são aquelas que têm, olha lá, impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. E aí, lacrou na letra A. O resto aqui é absurdo, ok? Será que tem mais? Vamos lá. Vamos lá que tem sim. Aí, ó. Maravilha. Pegou, pausou e vamos liberar aqui para vocês. Qual alternativa que é a correta? É a alternativa E. Vamos ver? De acordo com os propósitos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, analise, aspas, qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito político, econômico, social, cultural, civil e etc., abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. O que é isso? O que o texto está se referindo? A discriminação por motivo de deficiência. Esse é o conceito que está sendo apresentado ali. Ok? Mais uma questão para a gente fechar. Bem caprichadinha para vocês. Pausou, soltou, e aí? Soltou, qual é o gabarito? Letra A. Desenho universal. Vamos ver? A concepção e a implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos, que visam a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, deve atender aos princípios do desenho universal, tá? Então, não só nos produtos, como a gente viu, mas também nos projetos arquitetônicos. Então, por exemplo, eu vou ter um semáforo, eu vou ter uma rampa de acesso numa esquina. Isso eu já vou, quando eu for construir alguma coisa na cidade, eu já penso nisso. Por quê? Vai todo mundo se beneficiar, porque é o desenho universal. Ok, turminha? Então, eu vou puxar a minha câmera para cá e a gente finaliza esse vídeo aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu colega que precisa estudar, que precisa passar nessa prova do mérito, tá bom? Para que a gente tenha aí uma progressão na nossa carreira e possa ganhar um pouquinho a mais, tá bom? Então, fica aqui o meu muito obrigado e deixa nos comentários aí algum feedback, o que tem que melhorar, o que a gente pode fazer para estar melhorando, que eu gosto muito de ouvir vocês que são professores, para que a gente possa atingir mais pessoas. Até lá, muito obrigado